Dezembro de 2019. Iniciava na cidade de Wuhan, na China, algo que impactaria a humanidade, uma das maiores crises sanitárias já registradas na história. Uma doença que chegaria ao Brasil em fevereiro de 2020. E de lá para cá, muito dos nossos hábitos, muito do nosso cotidiano foi alterado por conta desta nova doença, o SARS-CoV-2, popularmente conhecido como coronavírus. Bom, aprendemos muitas coisas durante esta pandemia e dentre os hábitos que começaram a fazer parte do cotidiano de todos os seres humanos foi lavar as mãos, algo que era para ser normal, mas acreditem, muitas pessoas ainda não têm este hábito de lavar as mãos após ir ao sanitário, antes de fazer uma refeição, enfim. Além de lavar as mãos, também utilizar álcool em gel. Sabe como é, né? Para se precaver, não só ali eliminar focos do coronavírus, mas também de outras bactérias, outros vírus e possíveis doenças que podem surgir, não é verdade? E aí, essas manias, aliás, esses hábitos se transformaram em manias e começaram a causar também certos problemas psicológicos, além dos problemas financeiros, deixados aí pela pandemia do coronavírus. Hábitos assim, sabe, um tanto quanto, enfim, vícios, sabe? Manias de colocar álcool em tudo, lavar tudo com álcool e tudo mais, e principalmente utilizar a máscara. Utilizar a máscara em todos os ambientes possíveis, até mesmo dentro de casa, para aquelas pessoas, digamos, mais hipocôndricas. Enfim, sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Começa aqui mais uma transmissão pelo Instagram do seu amigo TH Historiador. E eu escolhi como tema para essa conversa, para este bate-papo de hoje, a CPI da pandemia do coronavírus. Essa comissão parlamentar de inquérito montada com o intuito, pelo menos foi isto que nos foi anunciado pelo Senado Federal, de que seria ali uma comissão para investigar os atos, ou as medidas tomadas para poder combater o coronavírus, a pandemia, e assim preservar o máximo de vidas possíveis. E ao longo dos 3 primeiros meses, o que muitos brasileiros perceberam, e o que eu digo aqui é porque durante esta semana, a partir dali da terça-feira desta semana, quando eu tive a ideia de fazer a live hoje com este tema, eu comecei a conversar com populares, amigos, conhecidos, familiares, para poder saber a opinião deles em relação à CPI da pandemia, o que representa, qual é a opinião dessas pessoas em relação a essa CPI. E é praticamente unânime, a opinião de que não teve serventia, de fato, para o objetivo proposto, o que na verdade apenas foi palanque político, como sempre, um festival de pizza, não é mesmo? Enfim, mas eu quero aqui deixar alguns pontos, para que você, espectador, possa refletir, além daquilo que a velha mídia, além daquilo que foi apresentado para todos nós, aquela politicagem toda, aquele palanque político, aquela presepada da parte não somente dos senadores, mas também de muitos daqueles que foram convocados para ali estar. Então, estimular aqui um pensamento mais crítico, uma análise mais crítica. Não quero aqui vender nem dar a minha opinião,
Até porque programas de opinião existem aos montes, mas projetos, programas que estimulem o cidadão, estimulem os espectadores a formularem a sua opinião com mais embasamento, com mais coerência, com mais seriedade e principalmente responsabilidade, é lógico, além do respeito ao próximo, programas assim existem poucos. Mas fique tranquilo, o Politizando e Polemizando, o canal do YouTube, meu canal no YouTube, ele trata justamente disso, auxiliar ao cidadão a adquirir mais conhecimento, instrução e nunca dar ouvido de primeiro àquela notícia que chega, né, já aquela opinião já pronta, mas aprender ali a discutir ideias com responsabilidade, né, e respeito, para que assim possa mudar um pouco a nossa sociedade, que está tão polarizada hoje, graças aí, boa parte, ao que nos foi proposto, ao que nos foi apresentado pela pandemia, né, e pela CPI do coronavírus. Enfim, bom, eu abro aqui com algo que para mim, como cidadão, para você também, espectador, que paga seus impostos e quer ver retorno, né, como uma live que eu fiz no TikTok, quarta-feira, foi ali explicitado, né, que atualmente aí o brasileiro está pagando em média 5 meses do ano é só para pagar imposto. Então, quer dizer, você, no mínimo, gostaria de ter uma saúde de qualidade, né, segurança para poder andar com o seu veículo, com a sua família nas ruas, sem riscos de sofrer um assalto e alguém sair ferido ou morto, não é verdade? Aliás, é para isso que nós pagamos o nosso imposto ali, para que os nossos filhos e até mesmo nós pudéssemos ter uma educação com qualidade, com respeito à nossa dignidade intelectual, que infelizmente não ocorre. Bom, os senadores que compõem ali a frente, né, dessa CPI, o famoso G7, bom, gastaram em média o dinheiro público 68% a mais do que o restante dos senadores. Por quê? O senhor Randolfo Rodrigues, né, ali o vice-presidente da CPI, o senhor Omar Aziz, presidente da CPI, o relator ou acusador, o senhor Renan Calheiros, e os outros mais ali, como Humberto Costa, né, aquela bancada ali que se dizem representar a ideologia de centro-esquerda, esquerda ou progressistas, gastaram muito mais do que os outros senadores. Que privilégio é esse? Que direito é esse? De utilizar o dinheiro público como bem entendem. Então, é complicado, né? Você pega ali a média deste gasto de cada um desses senadores foi R$140 mil ao mês. Isso aí você pode ter essa informação no site, no portal da transparência do Senado. Aliás, é muito bom, cidadão, que você busque, pelo menos uma vez ao mês, saber como está o gasto do Senado, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, mas principalmente do vereador da sua cidade, do prefeito da sua cidade, e começar a cobrar nas redes sociais, ainda mais nos tempos de hoje, da tecnologia digital, das redes sociais, onde todos têm ali um perfil em alguma rede social, até mesmo as instituições públicas, ou popularmente aí, aliás, nos dias de hoje, segundo a grande mídia, as instituições democráticas, que de democráticas sabemos que não tem nada, até porque estão ali para zelar pela vontade, não da maioria, mas dos seus líderes políticos, o que é realmente bastante controverso em um país que se diz democrático. Bom, já é do conhecimento de grande parte, né, dos espectadores a índole dos senadores que ali estão participando dessa CPI. Mas é sempre bom ressaltar, é sempre bom relembrar pontos importantes. Imagine você, eu quero aqui fazer uma comparação, uma analogia. Você confiaria que um homicida, ou não vou nem ir tão longe, um professor, né, que tem ali vários indiciamentos
já foi condenado por agressão, por violência, desse aula para o seu filho? Você gostaria que uma pessoa já condenada, ou pelo menos que tem inúmeros processos, inúmeras queixas, denúncias por violência, desse aula para o seu filho, para a sua filha? Você confiaria num profissional assim, numa pessoa assim? Você confiaria a sua vida a um policial corrupto? A um médico? Você confiaria a sua vida a um médico que costuma vender diagnóstico, vender receituário, um médico que tem pouco tempo de experiência e essa experiência não tem ali grandes referências? Você confiaria a sua vida ali a esse médico com um histórico negativo de corrupção? Eu creio que não, não é mesmo? Então, obrigado aqui pela opinião, Vanessa, né? E também a todos vocês aí que estiverem assistindo ao vivo, né? Ou posteriormente por qualquer outra plataforma, deixa aqui nos comentários. Eu irei responder a cada um dos comentários dos senhores, né? Interagir, porque isso é muito importante, muito bacana. A opinião de cada um, né, é sempre respeitada aqui no TH Historiador, no perfil do Instagram, e, lógico, nos perfis do projeto Politizando e Polemizando. O intuito sempre será a discussão política na construção de ideias de melhoria para a nossa sociedade. Retomando o assunto, então temos aí o senhor Renan Calheiros como relator da CPI, uma pessoa que responde a 27, ou respondeu já, a 27 processos, né, no Supremo Tribunal Federal, sendo logicamente absolvido pela grande maioria, graças ali ao senhor Gilmar Mendes, ao ministro Toffoli e outros ministros mais. É o que, sinceramente, nos arremete à ideia de que ou o STF, né, a instituição Supremo Tribunal Federal, está mal representada com os juízes que ali estão, né, não parecendo ser uma instituição justa, utilizando o princípio da justiça, que a justiça é imparcial, por isso que disse que a justiça é cega. Então, acho que temos aí uma casa da Justiça Suprema do país ali, que se dizem guardiões da Constituição, tanto quanto equivocados, e precisam rever os seus conceitos enquanto juristas, né? E a honestidade intelectual do povo não pode ser menosprezada, não é verdade? Então fica aqui o meu apelo, né, se isso chegar até a Suprema Corte do país, aos senhores ministros que comecem a repensar, né, as suas práticas jurídicas pautadas de fato na Constituição Federal e não na sua ideologia política, o que é proibido, né, aí pela Constituição, que juízes do Supremo Tribunal Federal participem de palanque político, façam politicagem, façam propaganda política, né? Não devem se envolver. Eu vou ter o prazer aqui de trazer esse assunto mais à tona, né? Demonstrando aqui dentro da Constituição, tudo direitinho, mas eu gosto também de provocar os espectadores a ir lá, pesquisar. Eu vou deixar aqui depois nos comentários os artigos corretos para os senhores poderem pesquisar e se inteirar mais. Aliás, né, durante todo o conteúdo do Politizando e Polemizando ou TH Historiador, você encontrará assim, um vocabulário um tanto diferenciado. É bom, isso estimulará você, espectador, a estar ali com um dicionário ou celular pesquisando o significado dessas palavras, até mesmo para encorpar, para deixar o seu vocabulário mais rebuscado. Isso aí será muito vantajoso para quem presta aí um vestibular, irá fazer uma redação, ou pessoas que trabalham ali discursando, né, criando discursos, textos, produções literárias. Isso é muito interessante. Retomando o assunto mais uma vez. Enfim, então nós temos o senhor Renan Calheiros aí com aproximadamente 27 processos na Suprema Corte, sendo absolvido, grande parte, por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós temos o senhor Omar Aziz, presidindo a CPI da pandemia. Um homem que tem um histórico familiar ali um tanto quanto obscuro, um tanto quanto suspeito no ponto de vista da administração pública
uma vez que sua esposa já chegou a ser presa e o seu irmão também, isso durante o mandato dele como governador do estado do Amazonas. Uma pessoa que está presente ali, se eu não me engano, um pouco entre 2001 e 2003, na política do Amazonas. Era vice-governador, depois aí se tornou governador do estado. E durante a gestão dele, tem aí suspeitas de corrupção de aproximadamente 260 milhões de reais. 260 milhões de reais aproximadamente desviados durante a gestão do senhor Omar Aziz enquanto governador do estado do Amazonas. Então é complicado você ter pessoas assim presidindo uma comissão parlamentar de inquérito. E aí você tem o senhor Randolfo Rodrigues como vice-presidente. Um homem que é pernambucano, isso não tem nada contra, é um cidadão brasileiro, nordestino, que saiu do seu estado de origem e foi fazer política no Amapá. Nada contra, é cidadão brasileiro. Em todo o território nacional, você é um cidadão brasileiro e tem o direito de ir para o estado que você achar que vai ter melhores condições de vida para você e sua família. No entanto, ele se elege lá como deputado estadual no Amapá. E, bom, tem aí investigações da era do mensalinho do Amapá. Você pesquisar fontes aí de notícias, você vai achar informações onde recebia. Tem denúncias que o senhor denúncias em jornais, em veículos de mídia, onde o senhor Randolfo Rodrigues participava do esquema do mensalinho no Amapá, recebendo em média 20 mil reais de propina. Isso aí está em investigação e tudo mais. Muito provavelmente o STF também irá interferir, irá deferir a inocência do senhor Randolfo Rodrigues, muito provavelmente, uma vez que grande parte da nossa Corte do Supremo Tribunal Federal é partidarista da ideologia progressista. Lógico, PT, PSOL e demais partidos de esquerda e centro-esquerda. Como já tivemos aí, até mesmo o senhor ministro Barroso participando de conferências aí com líderes de partido. Mas não no intuito de melhorar o sistema eleitoral brasileiro, não é verdade? E sim de cercear liberdade de expressão, cercear discursos, cercear a opinião do cidadão brasileiro que tem qualquer direito de se manifestar, desde que não seja anonimamente, desde que seja ali com o seu rosto explícito, identificado, manifestar a sua indignação contra qualquer instituição democrática, contra qualquer outro cidadão ou ato governamental. Mas aí o seu ministro Barroso vai, junto com outros líderes aí políticos e ministros do Supremo, minando daqui e dali o seu direito, o meu direito de se manifestar, contrário até mesmo às ações deles. Mas vem cá, isso está na Constituição Federal de 1988, o meu direito de livre manifestação, de livre opinião, desde que eu respeite a lei, desde que eu não impute calúnia a ninguém, nem crimes, nem cometa aqui injúrias, eu tenho direito de me manifestar a você. Mesmo assim, jornalistas, políticos com direitos dali de imunidade de fala, que é a imunidade parlamentar, estão aí sendo calados, cerceados, caçados. E eu não estou nem falando do seu senhor Daniel Silveira, deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro. Eu estou falando do deputado que foi cassado agora recentemente, o mandato dele, está aí esse trâmite todo, justamente por emitir a opinião dele em relação à confiabilidade das urnas eletrônicas. Então, até onde isso vai? Onde isso vai parar? Até onde nós, cidadãos, seremos levados com esta censura que está sendo imposta? Bom, se a história não me falha, se a história é verdadeira, diz aí uma lenda que no Brasil a ditadura acabou ali aproximadamente, vamos dizer em 1988, bem dito ali em 1988, quando a Constituição foi assinada, promulgada. De lá para cá, o direito à liberdade de expressão, o direito de livre imprensa, tudo mais, isso está ali assegurado pela Constituição, e a gente acredita que a Constituição é verdadeira, por mais hipócrita que seja, por mais hipócrita que a CF de 88 seja, a gente acredita que ela seja verdadeira, de que ela vai ser levada a sério por aqueles que a dizem defender.
que são os 11 do Supremo. E, lógico, o presidente, os governadores, prefeitos, deputados, senadores, toda essa galerinha aí, que a gente elege na esperança de nos representar, quando na verdade a gente está vendo a cada dia que eles representam os próprios interesses. Mas a CPI da pandemia serviu para nos mostrar muitas coisas. Uma delas, bom, é o resumo aqui de tudo que eu falei até agora, de que nós brasileiros, em sua maioria, não todos, vamos dizer assim, somos facilmente ludibriados, somos facilmente comovidos por historinhas, por falácias, narrativas, falas bonitas. O brasileiro ele gosta muito de falar, de contar e principalmente de ouvir histórias. E a pandemia nos mostrou isso. Mas mostrou de uma maneira muito negativa. Utilizaram vidas de inocentes, utilizaram o pranto, o sofrimento de famílias como palanque político, como armas de ataque, não somente a mais de 57 milhões de brasileiros que votaram no atual presidente, mas a família de muitos que sofreram perdas irreparáveis durante essa pandemia. E isso causou asco, causou nojo na grande maioria das pessoas que estão acompanhando, que são sensatas, que estão enxergando o rumo ao qual os senadores ali do G7 querem tomar, que é um rumo do impeachment, que é o rumo da tirada a qualquer custo do presidente da República. É o não respeito à democracia, a partir do momento em que a grande maioria dos senadores ali, né, que estão aí compondo a CPI da pandemia, querem, né, almejam um projeto de poder onde eles participam com poder, além do que já têm. Poder de não serem contestados, poder de serem absolutos em tudo que fizerem, em toda tomada de decisão. É complicado, muito complicado isso. É um caminho sem volta se nós brasileiros, a partir de 2022, continuarmos apoiando práticas escusas, práticas pusilânimes ou imorais por parte dos nossos políticos, que deveriam nos representar, deveriam nos respeitar e não estão fazendo. Resumidamente, você tirar um presidente eleito por vias democráticas, tirar sem provas de crime, forçar o impeachment, você leva um país inteiro, uma nação inteira, para uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, com danos irreparáveis. E danos estes que podem talvez ser recuperados, eu falo na esfera econômica, eu falo na esfera da confiabilidade, da confiança política, isso ao longo de 20 e 30 anos. Olha o quanto a nossa nação demorou para se recuperar, né, do regime militar. Bota aí de 88, 89 para cá, o quanto nós demoramos para poder nos estabelecer como uma república, como uma democracia. E ainda assim ainda não conseguimos. Ainda assim estamos caminhando muito lentamente para justamente termos um país democrático. Um país onde a opinião da maioria é respeitada e a opinião da minoria também é respeitada. Como assim, TH? O direito da maioria em relação à minoria é em relação aos direitos. Vou colocar aqui em relação ao voto. Por que não está sendo respeitado o voto da maioria? Porque uma minoria está recebendo privilégios enquanto a maioria está sofrendo. Um exemplo que eu quero citar aqui na minha cidade, em Japeri. É um dos municípios mais miseráveis do estado do Rio de Janeiro, com graves e grandes problemas sociais. E, no entanto, o atual governo ele criou aqui um centro de auxílio, de ajuda a uma comunidade em específico, que a minoria presente aqui no município é minoria. Se for fazer um levantamento estatístico, muito provavelmente não represente 2 ou 3%
da população, mas estes receberam um centro de incentivo, de apoio à cultura desta comunidade. Eu não tenho nada contra, até porque eu não rotulo ninguém pela opção que ela tem de vida ou pela ideologia que ela tem, seja a pessoa de ideologia de esquerda, direita, seja a pessoa com ideologia ou não de gênero, como ela se identifique. Eu não vou rotular uma pessoa por isso. Isso é indigno. Eu prefiro tomar por conhecimento uma pessoa pelo que ela faz no sentido profissional, pelo que ela produz de bem para a sociedade. Eu vou muito por isso. Até porque eu trato todas as pessoas de igual forma. Não importa, para mim, não importa o status social dessa pessoa. Para mim, um cidadão brasileiro que merece respeito assim como eu gosto de receber respeito. E fico injuriado, posso dizer assim, um tanto quanto nervoso, vamos dizer mais popularmente, quando alguém me desrespeita, mas não ao ponto de agredir. Mas me sinto indignado, porque eu não gosto de oferecer desrespeito a ninguém. Retomando, então essa comunidade ganhou um centro de apoio. Quando no município existem muitas pessoas, muitas crianças carentes, pessoas com deficiência física, que necessitam às vezes de uma muleta, de uma bengala, de uma cadeira de rodas. E por que estas minorias que têm uma deficiência, que têm um problema muito mais específico, e que em muitos casos não foi por um acidente, mas foi uma causa natural, nasceram, né, com alguma dificuldade, essas pessoas deveriam ser amparadas. Eu acho que para um governo começar a partir para o estado de bem-estar social da minoria, ele precisa primeiramente sanar os problemas sociais da maioria da população, da sociedade. Uma vez que a maioria da sociedade alcançou ali o seu bem-estar, o seu estado de bem-estar social, e eu falo aqui em oferecer pelo menos aí, no mínimo, 50% da população está satisfeita, tendo segurança, educação, saneamento básico, saúde, oportunidade de renda, que é o emprego. Aí você pode partir aí para atender algumas minorias que não são tão assim importantes, talvez, quanto uma mãe solteira que precisa de uma creche para deixar o seu filho para poder trabalhar e oferecer um futuro ao seu filho e ter dignidade como mulher, como mãe, né, tendo o seu emprego, a sua renda, a sua independência, como as pessoas com deficiência física que precisam da assistência do governo, da assistência do Estado, para que olhem por elas. Então, são esses questionamentos que eu gosto assim, de provocar na mente do cidadão. Porque nós, enquanto seres humanos, tendemos a ser egoístas por natureza, a pensar somente na nossa dificuldade, no nosso problema, e esquecer que do nosso lado, e eu não falo o vizinho, mas pode ser um familiar, um pai, uma mãe, um irmão, uma tia, um marido, a esposa, o que for, que está ali necessitando de um apoio, de uma palavra amiga, e às vezes a gente negligencia a pessoa que está ali presente conosco para poder ofertar ajuda a outros que estão distantes, porque é mais bonito, é mais digno. Por que isso? Porque muito provavelmente é um apoio diferente, você vai ganhar um joinha, um like, uma coisa que para você é mais importante, será? Será mesmo? Então, vamos parar para analisar todas as nossas falas, práticas cotidianas. Esta CPI da pandemia nos mostrou o quanto a política brasileira precisa ser limpa, precisa ser transparente, precisa ser modificada e que está causando mais males ao cidadão do que bem. Esta CPI da pandemia causou muito mais mal ao cidadão brasileiro do que a própria doença Covid-19. Como? Pressões psicológicas indevidas, medos indevidos. Use a máscara, porque sem a máscara você aquilo outro. Tudo bem, eu não estou fazendo propaganda contrária. Aparentemente a máscara ajudou? Sim, beleza. Será que é válido continuar? Vamos continuar até que se prove o contrário. Laboratórios, a guerra dos laboratórios, essa CPI nos mostrou ali uma guerra dos laboratórios farmacêuticos. Aqueles que têm tecnologia o suficiente para desenvolver vacina
estão brigando diretamente com aqueles que não têm direito, não têm condições financeiras, não têm investimento apropriado para desenvolver vacina, que são aqueles que querem te empurrar, né, remédios que não têm comprovação científica alguma de que realmente combatem um vírus que é novo na humanidade e que com certeza não veio de fontes animais, não veio de fontes da natureza. É lógico, é evidente que não, porque se esse vírus veio da natureza, significa que ele já estava na natureza há muito mais tempo. Então, por que nunca infectou o ser humano desta maneira? Por que não foi assim propagado de igual maneira? A peste negra, durante toda a Idade Média e durante toda a Antiguidade, assolou a humanidade até que se descobriu que vinha do rato, até que se adotou medidas sanitárias para combater a infestação de ratos, porque vinha da pulga, era transmitida através da mordida da pulga que mordia o rato. E aí descobriu-se, fez tratamentos, vacinas, enfim, a humanidade progrediu nisso, beleza. Mas será mesmo que veio do animal? Vamos pensar, veio da China, né? Um país aí que tem ultimamente ganhado muita projeção no cenário político, geopolítico, né? A economia chinesa vem crescendo a passos largos demais. Aliás, foi o país que já estava prontamente para atender toda a humanidade. Mais de aproximadamente aí 7 bilhões de pessoas no mundo. O único país que tinha condições de atender aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo, com respiradores, álcool em gel, máscaras e todos os demais aparatos para supostamente combater o coronavírus, a China tinha. Incrível isso. Isso, em aproximadamente 3 meses de pandemia, a China já tinha toda a infraestrutura para atender o planeta Terra inteiro. Nossa. A gente tem que parar para pensar nas informações que chegam até nós. Então você tem aí, a pandemia nos mostrou, a CPI da Covid nos mostrou aqui no Brasil que existe a teoria da conspiração, é verdadeira em todos os aspectos, e todos querem lucrar, né? E não importa a fonte deste lucro, não importa como será esse lucro, entendeu? A interação com os espectadores aqui é interessante, legal. Então, você vê aí remédios recomendados, médicos sendo obrigado a recomendar remédios, eu não quero aqui citar nomes, quando esses médicos, por direito próprio, eles têm direito de dizer não, porque são especialistas, estudaram, se prepararam para isso. E enquanto não tem eficácia comprovada, eles têm o direito de dizer não a determinados tratamentos que são sugestionados a eles ou impostos. E muitos médicos perderam seu emprego, participaram ali da pandemia, alguns contrários às ações do governo, contrário às ações de alguns consórcios, de algumas empresas. Outros, né, dentro do seu espectro ali de estudo, especialistas, começaram a apontar que determinados fármacos ajudavam, auxiliavam de alguma forma na atenuação, a amenizar o vírus. Estes médicos e suas pesquisas também foram cancelados na internet, também foram acusados de disseminar fake news. Gente, estamos vivendo um período em que ninguém tem certeza de nada, tudo é experimento, tudo é a busca pelo conhecimento para conseguir combater esse vírus. Que creio eu, em toda a minha ignorância, de que o único país no mundo que tem, de fato, a cura é a China. Porque você vê pelo mundo ter inúmeras variantes. Não, eu estou exagerando, né? Pelo menos umas 4. Ou já chegou a notícias aí que a Rússia já está indo para a sua 5ª onda, né? Então aí tem algumas variantes aí. Acredito eu com um pouco mais de 5. Mas a China é o único desde o início que teve pouquíssimos casos, já controlou a pandemia e acabou. O epicentro foi a cidade de Wuhan, umas outras cidades ali no entorno foram infectadas, e o país inteiro, com mais de 1 bilhão de pessoas,
Pandemia controladíssima. Aliás, a Índia, ali logo abaixo da China, fronteira ali, né? Devastada pelo coronavírus. Mas a China, fronteira com a Índia, devastada pelo coronavírus, tranquilo, controladíssimo. Toda a população. Show de bola. Pelo amor de Deus. Não somos gado. O povo brasileiro não é gado. Compartilha aqui esta live, esse vídeo, se você tiver algum político, né? Compartilha para ele entender que a gente não é gado, não. Que nós não somos animais guiados por um senhor e que nós devemos pastar aonde ele quer, onde acha que tem que ser. O cidadão brasileiro, por menos instrução que ele tenha, ele não é besta, ele não é gado, ele não é bobo, ele merece ser respeitado, como todo e qualquer outro ser humano. E os nossos políticos têm que parar de nos tratar ou agir como se o povo brasileiro fosse um vaso que eu digo, um pote vazio, que aquele que chegar primeiro e preencher o conteúdo, pronto, ali será aquele cidadão preenchido com aquele conteúdo. Seja extremista ou não seja extremista, seja religioso ao extremo ou não. E tudo isso é graças ao nosso sistema educacional, que limita o máximo a chegada de informação ao adolescente, ao jovem que necessita de instrução, que necessita de uma boa formação para que seja um adulto com pensamento crítico independente, seja um adulto autônomo e não dependente da opinião do outro, dependente da opinião de um Estado policialesco que quer cada vez mais ditar o que podemos ou não comer, vestir e principalmente falar e pensar. Você que me assiste aqui agora, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a CPI da pandemia. O que ela te impactou ali positivo ou negativamente? O que ela mostrou para você na sua visão? O que ela contribuiu de fato para o combate da pandemia? E, enfim, compartilhe também aqui a live com seus contatos, compartilhe o canal Politizando e Polemizando, inscreva-se lá. O seu apoio é muito importante para este projeto. Nunca se esqueça disso. Este é o melhor dos patrocínios que o projeto poderá receber. E, bom, deixa eu ver aqui, eu tinha separado uma informação aqui que eu não posso deixar de dizer. E após 6 meses, a pandemia, né, a CPI da pandemia, colocou aí 80 pedidos de indiciamento. 80 pedidos de indiciamento. Ou seja, profissionais da saúde, médicos e demais, até alguns políticos, figuras políticas foram ali indiciadas por esta CPI. E tiveram aí, lógico, muito melodrama, muito sensacionalismo e muito cancelamento. E a partir, né, de tudo aquilo que nos foi mostrado pela CPI da pandemia, a polarização política no Brasil se acentuou cada vez mais, né, ampliou, aumentou. Hoje o debate é muito acalorado e o diálogo foi cancelado. As pessoas, grande maioria das pessoas, estão preocupadas em falar, mas não em ouvir. Não querem ouvir o que o outro tem a dizer, só querem falar, só querem ser ouvidas. E isso está levando o país a um retrocesso político-social absurdo. Muito provavelmente, se isso continuar, em 2022 teremos muitos exemplos de barbárie, porque se a tendência, a moda pegar em não aceitar o voto, a democracia, se não aceitar o voto, né, da maioria, a tendência é o país retroceder e aí se tornar como qualquer país aí em crise política, como alguns países na África que ainda vivem sobre guerra civil. De repente o Brasil se torna uma nova Síria, por que não? Aqueles que são opositores ao atual governo ou ao novo governo sejam aí de repente caçados. Não queremos isso. Nós somos um país tão próspero, não só no solo, não só nas riquezas naturais, mas o povo brasileiro, ele é muito próspero de inteligência, gente. É porque, infelizmente, não é divulgado, mas deveria ser divulgado. Nosso povo é muito amado, muito respeitado lá fora.
O Brasil tem uma história muito linda, entendeu? De interação com outros povos. Bom, foi uma mulher brasileira e médica que inventou algo que salvou milhares de vidas inocentes de crianças pelo mundo, principalmente aqui no nosso país e no continente africano, que foi o soro caseiro, uma brasileira. Foi aí uma brasileira, a primeira a decodificar o código genético do coronavírus. Gente, nós temos um país com pessoas muito inteligentes. Isso aí são pequenos exemplos, aliás, grandes exemplos, que eu consegui lembrar aqui, mas se vocês pesquisarem, existem muitos outros. Então, não podemos aceitar essa imposição de alguns políticos em querer nos tratar como bebês, como crianças que precisam o tempo todo de alguém ditando o que temos que pensar, o que temos que fazer, qual a opinião que podemos ou não dar. Isso é incabível, isso é inconcebível. Aos poucos, se você não perceber, estão tirando o nosso direito de pensar, de falar, de ir e de vir. Aliás, o direito de ir e vir é todos os dias, porque assim o Estado patrocina, é interesse do Estado. Isso foi tema da live de quarta-feira no TikTok, que irei disponibilizar este final de semana no canal do YouTube, Politizando e Polemizando. Confira lá. E aproveita e se inscreve também para apoiar o canal. Bom, para não se estender muito aqui, a CPI da pandemia proporcionou ao povo brasileiro a oportunidade de mudar mais uma vez a história brasileira pela grande e única, com certeza, a verdadeira revolução. A revolução do pensamento. A revolução que nós temos que abraçar, que é a revolução do pensamento crítico. Analisar sempre. Aceitar a opinião do outro somente depois de buscar embasamento, de analisar com calma. Opa, o senhor se equivocou aqui, a informação não é esta. Porque a própria mídia, ela corta e entrega a notícia de acordo com os interesses do veículo de notícias. Isso também é um mal muito grande que a imprensa está contribuindo nesse momento, a velha mídia, como alguns chamam, ou a imprensa marrom, ou os grandes veículos aí de mídia, né, que nós temos no país, algumas emissoras de televisão e canais também, né, em redes sociais, manipulam a informação, manipulam a sua opinião. Um exemplo disso é quando você vê, por exemplo, jovem negro morre na favela. Nossa, é muito vazio. Morreu de quê? Por quê? A jovem negro é baleado pela polícia na favela. Por quê? Aí quando você vai levantar os fatos, estava o cidadão ali com um fuzil trocando um tiro com a polícia. Por que você tem que colocar de cara, o veículo de mídia tem que colocar uma pauta que está tão em alta no momento, que é o racismo, que é negro? E quando um jovem branco também morre na favela, com um fuzil na mão, ele coloca lá jovem branco morre, ou só jovem morre? Você está entendendo como a mídia quer manipular a sua opinião? Quer te jogar contra ao que o veículo de mídia quer? Ninguém aqui é idiota, ninguém aqui é besta. Então por isso mesmo que a gente tem que sempre desconfiar de tudo nesse momento. Principalmente nesse momento que o nosso país está passando. Que tudo é fake news e boa parte realmente do que nos é apresentado é fake news. Ou quem sabe uma propaganda. O que vivemos hoje por muitos veículos de mídia é uma propaganda que se assemelha muito à propaganda imposta por Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista. Dá uma pesquisada, dá uma estudada, uma comparada e vocês vão ver. Querem o tempo todo induzir a opinião do povo para a pauta que eles desejam. Para que assim você não perceba que você está sendo o quê? Dominado. Você aceite tudo com muita tranquilidade. O Estado quer tomar conta. O Estado quer tomar conta da sua vida, da minha vida. Ele lucra muito com isso. Mas o Estado que eu falo é o governo. Mas não o governo em si, o presidente ali, mas o sistema da corrupção,
que governa o nosso país desde sua fundação. É o mecanismo da corrupção que governa este país, que está entranhado na política desse país e que querem a todo custo sugar o máximo do pagador de impostos. Nós hoje somos praticamente escravos desse Estado, né? Que quanto mais ele estimula pão e circo para te enganar, para te ludibriar, nos ludibriar, aliás, para que tenha uma leve sensação de paz, mas, por outro lado, ele está nos acharcando, nos tirando direitos. Fique atento a isso. 2022 é a oportunidade perfeita para o povo brasileiro mostrar que não é idiota. Não votem em representantes, em pseudo-representantes, em candidatos que ganharam as eleições em 2018 e até hoje não fizeram nada a não ser, sabe o quê? Vídeo e live no YouTube, no Facebook, no TikTok. Você não elegeu essas pessoas para ser digital influencers. Você os elegeu para representar a sua opinião, as pautas que você necessita, a sua demanda lá no Congresso. Então pensa nisso. Começa a acompanhar todo o trabalho de 2018 para cá, de cada uma das pessoas que você votou. Veja se vale a pena renovar o seu voto. Nunca vote em político de carreira. Nunca vote em político de carreira, em político que já está há anos no cenário político e nunca fez nada. Se de repente o cara até trabalha, né? O político ali trabalha, ele entrega a demanda do povo, legal, continua elegendo. O time que está ganhando não se mexe. O time que está dando benefício, né? O político que está dando benefício à sua sociedade, ao seu povo, beleza, deixa ele lá trabalhando. É melhor do que colocar um desconhecido e aí você ali ter grandes decepções. Mas se ele não faz nada, não trabalha para o povo, para que manter ele? O povo, se tiver educação e instrução, ele não vende o seu voto. Ele se prepara, ele busca melhores condições de trabalho, melhores condições no mercado. E, quando alguém chegar com a falácia assim, vota em mim para vereador, porque eu vou asfaltar a sua rua, porque eu vou melhorar o esgoto na sua rua, vou isso, vou aquilo outro. Cai nessa não. Isso não é prerrogativa de vereador. Ele pode sim estar ali, levar essa demanda para a Câmara e tudo mais, mas isso aí é prerrogativa do prefeito junto com a Secretaria de Obras. O vereador ele tem que fiscalizar o dinheiro que está sendo gasto na obra, o recurso que vai ser empregado naquela obra, como vai se conseguir o recurso para fazer aquilo. Ele pode levar a demanda até o prefeito. Ele pode prestar auxílio jurídico, né, com a assessoria dele ali para os moradores daquela comunidade, para formar uma associação de moradores, de repente fazer uma petição pública para que de repente conserte ali a rua, leve saneamento e tudo mais. Mas ele não tem o poder de justamente pegar e fazer, eu vou fazer. Não tem. Então comece a prestar atenção, a analisar tudo isso. Nunca permita, entendeu, que tais políticos lhe tirem o seu direito de pensar, de agir. Não permita que te façam de bobo. Não venda o seu voto por R$50, R$100, uma caixa de cerveja. Não mostre para aquela pessoa indigna, imoral, ignóbil, que ela tem poder sobre você, porque quando você se vende para ela, ela se torna seu senhor. Quando você troca o seu voto por favor, você fica na mão daquele político. Entenda isso. Você não tem direito nenhum de cobrá-lo por nada, porque você vendeu, você se vendeu. Não permita isso. Mostre que você tem pulso firme, dignidade, que você quer o melhor para a sua família, para a sua comunidade. Vote consciente em 2022 em deputados, senadores, que de fato vão te representar, que não tem históricos de processos na justiça. Isso é essencial. Uma dica aqui para os senhores. Quer conhecer um pouco, né, sobre o candidato ao qual vocês querem votar? Joga o nome dele lá no site Jus Brasil. Aí você vai ver ali os processos ao qual este cidadão responde. Se você jogar ali Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, né,
Humberto Costa e Renan Calheiros. Nossa, Renan Calheiros, meu Deus, vocês vão ver uma pá de processos, mas ali, sabe, uma lista de processos que eles respondem, não só na Suprema Corte do país, mas em tribunais regionais também. E é sempre pelo mesmo tipo de crime, corrupção. Complicado, né? Enfim, meus queridos, meu muito obrigado pela participação dos senhores, o meu muito obrigado aqui, né, pela atenção de cada um. Desejo uma excelente noite de sexta-feira a cada um de vocês, um excelente final de semana. Vem aí o feriadão, né? Dia 2 de novembro, aqui no Brasil comemora-se o feriado de finados, uma data onde as pessoas costumam a ir ao cemitério, prestar, né, ali uma homenagem às pessoas que têm esse tipo de credo, homenagem ao seu ente querido. Outras podem se reunir, fazer um almoço em família e lembrar ali, ter a memória daquele ente querido. Eu recomendo sim que você preserve com carinho as boas memórias do seu ente querido. Isso faz parte da preservação da raiz familiar, da sua identidade enquanto cidadão. Então preserve boas lembranças da sua raiz, né, familiar. Aliás, se você não conhece, busque saber quem era o seu avô, a sua avó, seus bisavós, aliás. Né? Isso é muito bom, valorizar a família. Não importa como seja a estrutura da sua família, o que importa é que você valoriza, né, e respeita ali a cada um dos integrantes dela. Peço a você que se inscreva no canal Politizando e Polemizando, me siga aqui, você que ainda não segue aqui no Instagram, segue no Instagram, no TikTok ali, politizando.polemizando também, tá? Para ficar fácil, na descrição do meu perfil ali na bio, tem o Linktree. Ali você tem todas as minhas redes sociais, se você puder apoiar, poxa, eu agradeço muito, será muito bem-vindo. Quanto mais projeção o canal ou o projeto Politizando e Polemizando tiver, creio eu que mais cidadãos poderão ser ali instigados, estimulados a buscar o diálogo, a resgatar o diálogo, né, a estimular, a desenvolver o pensamento crítico, pensamento filosófico. É muito importante nos dias de hoje para que nós não sejamos enganados por mentirosos e podemos aí construir um país melhor, uma sociedade melhor para os nossos filhos, os nossos netos, até mesmo para que possamos ter uma velhice saudável, em paz. Um grande beijo a todos, forte abraço. Até a próxima live, às 21 horas, no TikTok, quarta-feira, e às 21 horas, sexta-feira que vem, aqui no Instagram. Deixe o seu comentário, o seu joinha aqui. Muito obrigado. Enfim, tchau.